Oi, eu sou a Bárbara, sua professora de português. Nós estamos trabalhando os módulos de português do Enem. Bom, essa é a nossa aula sobre predicado. Gente, a aula número 1, portanto, né, a gente tem no mínimo uma segunda aula aí vindo por aí, né? Mas começando com essa, vamos entender o que é essa coisa, predicado, né? Predicativo do sujeito, essas coisas que constituem o predicado de forma geral. Bom, vamos lá. Predicado, né? O que é predicado? Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Sabe aquele ditado assim, fulana tem 1000 predicados, né? Quais são os predicados dele, né? É porque, como a gente fala, é aquilo que se declara a respeito do sujeito, tornou-se comum aqui no Brasil, né, você falar dos predicados de uma pessoa no sentido figurado, que não é tão figurado assim, né? Você tira do contexto desse contexto, né, gramatical, sintático, para usar a palavra predicado, né, que declara coisas a respeito do sujeito, para usar na vida real, no dia a dia, né? Quais são os seus predicados, né? Quais são as suas características, o que as pessoas dizem a respeito de você. Né? Enfim, só abrindo esse parêntese aqui para falar sobre um dito popular muito comum aqui nosso. Bom, né? Então predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou de uma locução verbal, né? Quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado. Porque, bem, o que não é sujeito é predicado. Né? Por isso que a gente vai ter um verbo ou uma locução verbal, porque estando numa oração, né? Oração obrigatoriamente é uma frase que tem um verbo ou mais, né? Então, obrigatoriamente, esse predicado vai ter verbos ou locuções verbais. Em termos, resumindo, né? Tudo que difere do sujeito e do vocativo, quando ocorrer, né, porque o vocativo nem sempre ocorre, tudo que difere do sujeito e do vocativo numa oração é o seu predicado, né? Então é isso, tudo que a gente não identificar como sujeito, como vocativo, vai ser o predicado na nossa frase, tá? Não reparem a minha voz, vocês vão perceber uma diferença, né? Estou passando por um momento meio de gripe. Mas enfim, se vocês estão ouvindo, eu estou conseguindo falar, tá tudo bem. Bom, vamos lá. Exemplos, né? As mulheres compraram roupas novas. Bom, então a gente tem aqui as mulheres, sujeito da frase, certo? E o predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Então, logo, o predicado vai ser compraram roupas novas. Ok? Fácil, né? Vamos lá, outro. Durante o ano, muitos alunos desistem do curso. Então, qual é o nosso sujeito? Quem desiste dos cursos, né? Muitos alunos. Então, o predicado dessa oração vai ser durante o ano e desistem do curso. Né? Simples. A natureza é bela, né? Então, a natureza é o nosso sujeito e o predicado vai ser é bela. Então, a gente não separa, tá, gente? Não vamos dizer assim, o predicado da natureza é bela. Bela é o predicado. Não, o verbo também vai entrar. Não se esqueçam que o verbo é obrigatório no predicado, né? Então, a gente vai separar sempre o sujeito e o que sobrar, né? Tudo que sobrar é predicado. Os verbos do predicado. Vamos entender isso. Em todo predicado, existe necessariamente um verbo ou uma locução verbal. Para analisar a importância do verbo no predicado, devemos considerar dois grupos de verbos distintos, né? Dois grupos distintos, que são os verbos nocionais e os verbos não nocionais. Não são nacionais, gente. Essa palavra nocional vem de quê? Noção, né? São aqueles verbos que dão noção, né, de alguma coisa ou os que não dão noção, tá? Vamos entender quais as diferenças. Os verbos nocionais
são os que exprimem processos. Em outras palavras, indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, atividade mental. Então, né, os nocionais, eles exprimem essas coisas, né? Processos, atividades, né, coisas que estão acontecendo, ação, correr, falar, sei lá, jogar, né, coisas que estão acontecimento. Fenômeno natural, né, que aí é chover, ventar, trovejar. Desejo, né, sei lá, querer, né, e atividade mental, pensar, cogitar, né, e por aí vai. Então aqui nós temos alguns exemplos desses verbos nocionais, né? Acontecer, considerar, desejar, julgar, pensar, querer, suceder, chover, correr, faltou um tracinho aqui, fazer, nascer, pretender, raciocinar, tá? Esses verbos são sempre núcleos dos predicados em que aparecem. Então, bom, uma coisa que a gente já aprendeu aqui é os verbos nocionais são sempre núcleos dos predicados em que eles aparecem. A gente vai entender isso melhor, mais profundamente, logo a seguir. Bom, os verbos não nocionais exprimem estado. São mais conhecidos como os verbos de ligação, os famosos, né? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, né? Vocês lembram dessa musiquinha? Se é que vocês conhecem essa musiquinha. Então, são os verbos de ligação, né? Fazem parte desse grupo, entre outros. Ser, estar, permanecer, continuar, andar, persistir, virar, ficar, achar-se, acabar, tornar-se, passar. Os verbos nocionais sempre fazem parte do predicado, mas não atuam como núcleo, né? Eles não são os verbos principais desse núcleo do predicado, né? Ao contrário dos nocionais, né? E consegue perceber a diferença, né? Olha, acontecer, considerar, desejar, julgar, com ser, estar, permanecer, continuar, dá um pouco de diferença, né? Olha, são conhecidos como verbos de ligação, né? Eles exprimem um estado, é como se fosse uma coisa mais fixa, né? Por exemplo, o verbo ser. Eu sou. O que eu sou e isso não vai mudar, né? Pode mudar alguma coisa, mas de modo geral, é um verbo que dá uma ideia de continuidade um pouco maior, né? Para perceber se o verbo... Para perceber se um verbo é nocional ou não nocional, é necessário considerar o contexto em que é usado. Assim, na oração, ela anda muito rápido. O verbo andar exprime uma ação, atuando como um verbo nocional. Então, olha só, andar, né, gente? A gente sabe que andar expressa, né, uma ação, no sentido de você está saindo do lugar. Quando for uma ação, vai ser um nocional. Já, né, na oração, ela anda triste. O verbo exprime um estado, atuando como verbo não nocional. Então, ela anda triste é um estado que ela está, do sentimento, né? Como é que ela está nesse momento? Ela anda meio triste, aí ela anda meio chateada, aí ela anda meio deprimida, né? Então, isso não dá ideia de movimento. Isso dá ideia de uma coisa constante, né? Uma coisa que vai além do momento presente, né? Dá uma ideia de continuidade. Classificação do predicado. Para o estudo do predicado, é necessário verificar se o seu núcleo significativo está num nome ou num verbo. Além disso, devemos considerar se as palavras que formam o predicado referem-se apenas ao verbo ou também ao sujeito da oração. Vamos entender isso aqui. Veja o exemplo abaixo. Os animais necessitam de cuidados especiais. Então, nosso predicado necessitam de cuidados especiais.
O predicado, apesar de ser formado por muitas palavras, apresenta apenas uma que se refere ao sujeito, necessitam, né? Então, quem necessita? Os animais. Eles necessitam, né? Quem necessitam? Os animais. Então, né? Ok. Esse verbo específico está se referindo ao sujeito. As demais palavras ligam-se direta ou indiretamente ao verbo. Necessitar é, no caso, de algo, né? Quando você necessita de, certo? Necessitar é objeto indireto. Objeto indireto, desculpa, objeto indireto é o do que se necessita. Verbo transitivo indireto, né? Que assume, assim, o papel de núcleo significativo do predicado. Então, olha só. Como necessitam, né? Está relacionado diretamente ao sujeito, aí ele assume, né, o papel de núcleo significativo do sujeito, da oração. Já a natureza é bela. No exemplo acima, o nome bela se refere, por intermédio do verbo, ao sujeito da oração, né? Então, quem é bela? A natureza. O verbo agora atua como elemento de ligação entre o sujeito e a palavra a ele relacionada, né? O núcleo do predicado é bela, não vai ser o verbo é, né? Agora, duas coisas diferentes, né? Por exemplo, nesse caso aqui nós temos um verbo nocional. E nesse caso aqui, nós temos um não nocional. E o que nós aprendemos sobre os verbos nocionais e os não nocionais? A gente aprendeu que os nocionais costumam ser, né, o núcleo do predicado e os não nocionais não, né? Então, o nosso núcleo do predicado aqui é bela. Por quê? Ele está sendo introduzido por um verbo não nocional, um verbo de ligação. Esse verbo está apenas ligando, né, a natureza ao que ela é. Ok? No outro caso, né, o necessitar, né, as demais palavras ligam-se direta ou indiretamente ao verbo, por exemplo. Esse daqui, né, cuidados especiais, é o objeto desse verbo. Objeto indireto. Ok? Veja o próximo exemplo. Olha, o dia amanheceu ensolarado. Percebemos que as duas palavras que formam o predicado estão diretamente relacionadas ao sujeito. Amanheceu, verbo significativo, e ensolarado, nome a que se refere o sujeito. O predicado apresenta, portanto, dois núcleos, né? Amanheceu e ensolarado. Ó, então nós temos, né? Amanheceu, o dia amanheceu. A gente poderia dizer só isso, né? O dia amanheceu. Mas a gente acrescenta uma característica ao amanhecer desse dia. Como esse dia amanheceu? Né? Ele amanheceu ensolarado. Então, nós temos dois núcleos nesse caso. O amanhecer e o ensolarado. Lembrando, gente, que amanhecer é fenômeno natural. Olha, e fenômeno natural, ele está encaixado aqui, ó. Vamos lá. Cadê nossos verbos?
Ó, chover, né? Amanhecer, chover. Amanhecer também está dentro de fenômenos da natureza, que também é uma ideia de verbo nocional. Então, esse nosso verbo aqui, ó, né, amanhecer, é nocional. Obviamente, ele é o núcleo do sujeito, né? Com a exceção de que, nesse caso, nós temos mais um núcleo do sujeito, não, desculpem, núcleo do predicado. Né? Nós temos dois núcleos do predicado ao invés de um só. Cadê? Tomando por base o núcleo do que está sendo declarado, podemos reconhecer três tipos de predicado. Nós temos o predicado verbal, o nominal e o verbo nominal. O verbal, né? Quais são as características? Como a gente vai reconhecer esse predicado? Apresenta as seguintes características. Tem um verbo como núcleo, né? Então, o predicado verbal ele não tem esse nome à toa, né? O verbo vai ser o núcleo dele. Não possui predicativo do sujeito, tá? Que a gente vai entender melhor depois o que é predicativo do sujeito, inclusive. E vai indicar uma ação. Então, vamos ver, olha. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Então, olha só. Nós temos o eles, né? Sujeito. Então, todo o resto vai ser o nosso predicado, né? Então, revelaram toda a verdade para a filha, né? O predicado verbal está se baseando aqui no verbo revelar, que ele vai ser, né, o núcleo, né? Então, o verbo vai ser o núcleo. Revelaram toda a verdade para a filha. Para ser núcleo do predicado verbal, é necessário que o verbo seja significativo, isto é, né, nocional, tá? Nós estamos usando aqui, gente, olha, são dois nomes diferentes, mas significam a mesma coisa. Nocional. Isso daí, né, podia estar escrito do mesmo jeito, mas foi uma falha aqui minha, desculpem. Isto é, que traga uma ideia de ação. Veja os exemplos abaixo. Então, olha, o dia clareou, né? O núcleo do predicado verbal é qual? Clareou, né? O dia clareou, porque nós temos aqui o dia, na verdade, sujeito. Clareou é o seu predicado, né? E é um predicado, obviamente, verbal, não tem erro, né? Esse é muito fácil. Chove muito nos estados do sul do país. O núcleo do predicado é chove. O nosso sujeito é estados do sul do país. Sujeito, né? Então, chove muito, né? Isso daqui está apenas intensificando o verbo. Ok? Apenas como adjunto adverbial aqui, dando uma intensificada no verbo. Então, ele não vai, né, não vai assumir aqui o núcleo. Ocorreu um acidente naquela rua, né? O núcleo do predicado verbal aqui nesse caso é ocorreu, né? Um acidente estou anotando acidente aqui de novo. O nosso sujeito é acidente, né? E naquela rua ocorreu um acidente. Ocorreu naquela rua é o nosso predicado, tudo é predicado. Mas o núcleo, né, vai ser o ocorreu. O naquela rua vai dar apenas uma noção de lugar, onde ocorreu, né? Não é tão importante quanto o verbo, tá? Temos, mais uma vez, um verbo nocional, significativo, né? Um verbo que mostra uma ação, que mostra um acontecimento, uma coisa que está, né, ativa, em desenvolvimento. A antiga casa foi demolida, né? Então, ó, o núcleo predicado verbal é demolida. Então, a casa, né? A antiga casa é o nosso sujeito. E aqui nós temos, olha, uma locução verbal. Foi demolida. Só que esse verbo aqui, gente, é o verbo auxiliar.
Demolida é o verbo principal, que é a ação, né? Até porque o verbo ser, né, foi, seria um verbo não nocional. Então ele não ia ser o núcleo do predicado, muito provavelmente. Bom, então o núcleo, demolida. Observação. No último exemplo, há uma locução verbal de voz passiva, o que não impede o verbo demolir de ser o núcleo do predicado. Vocês lembram? A gente estudou, né? A gente já teve uma aula aqui. Para quem não assistiu ainda, corre lá. A gente tem uma aula sobre voz passiva, né? Vozes do verbo. E que a gente fala sobre voz passiva. E aqui a gente vê isso, olha. Temos aqui, né? A casa foi demolida, né? Significa que a casa é o sujeito paciente, né? Ela sofreu uma ação. Nós não temos o agente aqui, né? Ele tá oculto na frase, o agente. A gente não sabe quem foi, tá? Mas isso não impede, né? De que seja isso não impede que o verbo demolir seja o núcleo verbal do predicado. Então, mesmo que a gente tenha, né? Desculpa que eu passei aqui, eu repeti 2 vezes o slide. Mesmo que a gente tenha uma locução verbal, isso não impede de haver, né, um núcleo, que o verbo seja um núcleo, um desses verbos da locução verbal seja o núcleo do predicado verbal, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui, né? Aguarde a aula 2.